palavra do Senhor diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcance por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Senhor Deus de poder, a tua palavra acaba de ser lida, Senhor, e precisamos agora ser ministrados pelo teu Espírito Santo, ministrados pelo teu poder. Tu és o Deus que tudo sabe, conhece e que tem tudo no controle e na palma das tuas mãos. E nesta hora, meu Deus, eu coloco, meu Deus, nossas vidas, a tua igreja, diante da tua presença, aos teus cuidados e ao teu agir. Fala conosco, Pai, de forma tremenda, sobrenatural, que possa sair dos meus lábios a tua vontade e o teu querer unicamente. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje eu estava ouvindo uma ministração e veio uma palavra. Eu não vou estar aqui pregando o que ele pregou, mas através da pregação dele veio uma palavra muito forte ao meu coração. E eu me lembrei desta passagem. O Senhor me levou a essa passagem, e eu quero dizer a você que muitas vezes nós sofremos na nossa vida, nós temos decepções, as coisas se tornam um fardo pesado para que nós possamos continuar caminhando, talvez no nosso trabalho, talvez até mesmo no casamento, talvez no ministério. As coisas se tornam fardos pesados em nossa vida, nós não entendemos por quê, porque muitas vezes o passo que nós damos é uma motivação errada. Nós escolhemos as coisas, decidimos fazer alguma coisa pela motivação errada. E quando eu olho para Simão, esse Simão que está aqui era o mágico, o encantador. E de repente ele vê os apóstolos ali orando, impondo as mãos, e a unção do Espírito Santo descendo sobre aqueles homens, sendo batizados no Espírito, e ele achou aquilo interessante. Mas ele não fazia parte do povo de Deus, ele não tinha aceitado o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não tinha sido batizado em nome de Jesus Cristo, como diz que aqueles homens foram batizados. E os apóstolos estavam pegando essas pessoas que estavam crendo em Cristo, que passaram pelas águas do batismo em nome do Senhor Jesus, e faltava neles o batismo do Espírito Santo. Eles começam então a impor as mãos e a derramar aquele poder, o batismo do Espírito Santo, a capacitação para que aqueles homens pudessem continuar na sua fé, a capacitação que só o Espírito Santo dá, para que nós possamos então entender os propósitos de Deus na nossa vida, possamos caminhar com fé, com coragem. A unção do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo é um selo que todo cristão recebe para ter uma vida e uma vida em abundância, para combater o mal, para ter discernimento do que é certo, do que é errado, o passo a dar ou não. E Simão, o encantador, achou aquilo interessante. Ele se motivou de uma forma errada, porque ele ofereceu dinheiro para os apóstolos, para que os apóstolos pudessem estar orando e vendo que o batismo do Espírito Santo podia estar sobre a vida dele como algo que ele poderia manipular. Motivação errada, porque se ele era um mágico, um encantador, era algo mais e muito interessante na vida dele ter o Espírito Santo, para que ele pudesse falar em línguas, para que ele pudesse expulsar demônios, para que ele pudesse fazer um incremento na sua profissão de mágico. E ali verdadeiramente os apóstolos falam para ele: olha, não é por dinheiro que o dom de Deus é manifesto, o teu dinheiro seja para a tua perdição, porque eu olho para o teu coração e vejo laços de iniquidade, coisas amargas.
E quando eu olho para o teu coração e vejo coisas amargas e laços de iniquidade, não tem aí nenhum espaço para que o Espírito Santo de Deus possa habitar. E aquele homem temeu no seu coração com as palavras fortes do apóstolo. E ele pode entender que ele estava ali sendo motivado por algo errado. E eu quero te dizer nessa noite, meu amado, você que está ouvindo essa palavra, que nós temos que tomar muito cuidado com as motivações que nos levam a fazer as coisas. Por exemplo, esse pregador da mensagem que eu estava ouvindo, ele disse o seguinte: chegou um jovem para ele no final do culto e disse: pastor, eu sei que está tarde, eu sei que o senhor está cansado, mas eu precisava muito falar com o senhor. Ele disse: mas tem que ser hoje mesmo, né? Porque eu tenho uma viagem, senão a gente conversa no meio da semana, não tem problema. Ele falou: não, pastor, tem que ser hoje, é urgente. Ele falou: o que é? Eu preciso casar, pastor. Igual tem umas irmãs aqui que falam: eu preciso casar, pastor, né? Mas a motivação delas é outra. E aquele jovem fala assim: pastor, eu preciso desesperadamente casar. Ele falou: mas por que esse desespero todo? Quantos anos você tem? 19 anos, pastor. Mas você quer casar? Tão desesperado desse jeito? É, pastor, mas por que você quer casar? Ah, pastor, o senhor sabe, né? 19 anos. É aquelas coisas, né, pastor? Eu preciso casar, né? Porque senão é pecado, porque senão... Ele falou: rapaz, casamento não é isso que você está pensando. Ainda ele brinca, o pregador: se você acha que casa para fazer isso aí, que você não faz nada. É uma motivação errada. Quando você coloca no propósito de casar com alguém, qual é a tua motivação? É você constituir uma família, é você se entregar para alguém que vai cuidar de você, que vai te amar, e você ter alguém que vai se entregar para você, que vai te respeitar, te amar, seguir com você na alegria, na tristeza, na enfermidade, na saúde. Porque, irmão, chega a certa parte também do relacionamento de um casal que isso daí para de existir. É a idade, são circunstâncias, são enfermidades, a gente não sabe, mas isso chega a ser um ponto da vida do ser humano que já não tem existência. E vai sobrar o quê? 2 coroinhas de cabeça branca sentados numa cadeira de alpendre, contando as histórias, contando os filhos, aguardando os netos chegar. É o companheirismo. Quando nós falamos em casar com alguém, nós temos que saber que existe uma trajetória longa, existem passos a serem dados. Essa é a motivação do casamento. Quando então você fala assim: eu vou abrir uma empresa. Qual é a motivação que você está tendo para abrir a tua empresa? Porque eu não quero trabalhar mais, só vou mandar. Motivação errada. Quem abre uma empresa é o primeiro a chegar e o último a sair. É o que mais trabalha. É o que trabalha mais até ele ter condições de colocar um funcionário. E depois fica em cima do funcionário para o funcionário não destruir o que ele construiu. Motivação errada. Pastor, eu quero comprar um carro do ano, top. Qual é a tua motivação? Para mostrar para o meu pai que eu não sou um vagabundo não, que eu posso. Ele fala que eu não vou dar nada, eu vou comprar um carro melhor do que o dele, ou melhor do que o do vizinho, ou melhor do que o meu amigo, do meu primo, para mostrar para ele que eu posso. Ele não consegue nem pagar a primeira prestação do carro. Por quê? Ele tentou adquirir algo pela motivação errada. Uma pessoa certa vez chegou nessa porta e falou assim para mim: pastor, quando você vai me ungir pastor? Eu falei assim: quando Deus passar um e-mail para mim falando que você está em condição e que você tem esse chamado para isso. Mas por que você está me falando isso? Ah, porque o pessoal não me chama, né, pastor? Chama de irmão, né? Motivação errada de querer ser um pastor. Mas a motivação, sabe, de desejar ter uma nomenclatura. Hoje, pensando bem, eu pego a minha nomenclatura de pastor e dou para quem quiser. Não é fácil ser pastor. Tem um preço alto para se pagar, e muitas vezes a pessoa fala: eu quero ser pastor. Mas qual é a motivação? Porque eu quero mandar. Eu quero dirigir uma igreja grande, eu quero mandar nisso, eu quero ter vários pastores me respeitando, eu quero abrir igreja ali, igreja aqui. Motivação errada. Então tudo na nossa vida que nós fazemos, nós temos que ter a motivação certa. Talvez uma pessoa entra numa empresa e ela luta a vida inteira para entrar naquela empresa, trabalhar naquela empresa, pela motivação errada, porque é uma multinacional, porque o pai trabalhou, porque o fulano trabalha, porque o amigo trabalha, e ele quer trabalhar também. E de repente ele chega lá dentro, ele vê que não é nada daquilo.
E ele trabalha num lugar totalmente entristecido, amargurado, todos os dias tem que estar naquele lugar, porque entrou ali pela motivação errada. Às vezes quando a pessoa, o jovem, vai prestar um vestibular, ele diz assim: o que você vai ser? E o jovem, quando ele chega na idade de 17 anos, que ele tem que prestar um vestibular, a cabeça dele fica muito atribulada. É uma decisão para a vida toda, são 5 anos estudando, mais especialização e tudo mais, ele não pode errar. Mas muitos entram numa faculdade por quê? Por causa da motivação errada. Eu vou entrar, vou fazer direito, vou dar um exemplo, vou fazer direito para ser delegado. Por que você gosta de ser delegado? Porque eu vou descer o cacete em todo mundo, vou quebrar a bandidagem. Eu já ouvi falar desse jeito, irmãos. Estou te falando algo sério. Mas peraí, querido, você tem que ter a motivação de ser um delegado para colocar ordem e decência, para fazer a justiça se cumprir, não para quebrar o povo no cacete. Não, pastor, é muito vagabundagem. E falaram isso, irmãos. Motivação errada. Sabe o que acontece com uma pessoa dessa? Principalmente ela entra num lugar desse, todo nervosinho, todo embrabado, é o primeiro a morrer. É o primeiro a ver a sua família sacrificada, porque ele entrou numa motivação errada. Ele poderia ser um engenheiro, ele poderia ser alguma coisa diferente. Muitos profissionais hoje estão trabalhando amargamente em algo que não gosta, porque entraram em motivação errada. Então tudo na nossa vida, se você for casar, se você for escolher uma profissão, se você quer ter um ministério para desenvolver, nós temos que orar a Deus, nós temos que buscar a direção do Senhor. E muitas vezes fala: pastor, eu orei e não senti nada, como diz o outro, não escutei nada, não ouvi voz de ninguém. Tudo bem, irmãos, não adianta estar orando, não adianta estar buscando. Simão, ele queria o dom do Espírito Santo, ele queria o batismo do Espírito Santo, mas ele não podia ter. Por quê? Ele não era servo de Deus, ele não tinha passado pelas águas do batismo, ele não tinha uma comunhão. Como que ele ia receber algo que não pertencia a ele? E muitas vezes nós estamos querendo tomar decisões na nossa vida que vão durar talvez a vida inteira, e vão nos amargurar, vão nos entristecer, vamos pagar um alto preço, sem consultar a Deus. Aí de repente você fala assim: pastor, mas eu consultei, eu orei, não senti nada, não ouvi nada, então eu tomei minha decisão. Mas por que isso acontece? Porque nós estamos agindo fora do tempo do Senhor, ou nós estamos agindo sem comunhão com Deus. Nós só vamos buscar o Senhor no momento que precisamos de uma resposta. Motivação errada, como eu sempre tenho pregado aqui. Eu venho para a igreja, às vezes você fala, convida, isso já aconteceu várias vezes comigo, e com certeza com você. Você chama um parente, você chama uma pessoa que é seu amigo para vir à igreja. Quando ele aceita, que hoje dificilmente alguém está recebendo um convite, aceitando estar na presença de Deus, ele diz: realmente, eu estou precisando, como me falaram há 15 dias atrás, estou precisando ir para a igreja mesmo, porque meu casamento está bagunçado, meu carro está quebrado, o emprego que eu estou para perder, então estou precisando ir para a igreja mesmo. Motivação errada. Nós não viemos para a igreja para buscar carro, nós não viemos para a igreja para restaurar nada na nossa vida, nós não viemos para a igreja para que o nosso casamento, não, nós viemos para a igreja para ter intimidade com Deus, que tudo pode fazer na nossa vida. Nós viemos para a igreja para buscar a comunhão com o Espírito Santo, para ter intimidade, para que quando eu nem precisar falar, o Espírito Santo diga: eu já sei o que você precisa, filho. Não precisa se esforçar, não precisa chorar, não precisa correr sem necessidade, porque eu já estou gemendo com gemidos inexprimíveis na presença de Deus para levar a tua causa. E eu quero te dizer algo mais: fica, calma teu coração, porque o Senhor já liberou a bênção. É essa motivação que nós temos quando nós nos dirigimos à igreja. Porque se eu tiver a motivação de vir buscar a Deus, porque o meu casamento não está bem, porque o meu emprego foi embora, porque meu carro está quebrado, porque meu nome está negativo, irmãos, eu nunca vou conseguir chegar na presença de Deus. Eu nunca vou conseguir realmente saber quem é o Deus que eu sirvo. Eu nunca vou entender realmente qual é a finalidade da morte de Cristo na cruz. Mas quando verdadeiramente eu entender que eu venho para a igreja para me alimentar da palavra, para aprender a ter uma comunhão com o Espírito Santo, para limpar a minha alma, para limpar o meu ser, para dizer: Senhor, tudo que não presta, arranca de mim. Senhor, porque eu estou aqui não é para receber algo. Eu quero te dizer algo, querido: receber algo do Senhor é algo eminente na tua vida, é algo que é consequência, é algo que você não tem como evitar. Receber bênção de Deus você não tem como evitar.
A palavra do Senhor diz que aquele que está firme nos caminhos do Senhor, aquele que é o temente a Ele, que é fiel, as bênçãos do Senhor correm atrás dele. Olha que coisa linda que é esse Deus, irmãos. Mas Ele deixa muito bem claro que primeiro nós temos que buscar a Sua presença com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, para que as demais coisas sejam acrescentadas na nossa vida. Quando eu vim para a igreja, eu vim com uma motivação errada. Eu vim com a motivação de ser curado do meu físico. Motivação errada, mas quando eu entrei na igreja, eu também entrei com uma motivação errada no primeiro dia, que eu queria jogar cadeira em tudo quanto é crente que eu ouvia cantando e dando glória a Deus. Eu não suportava. Era algo que fazia com que eu me incomodasse. Eu olhava uma cadeira de um lado, uma do outro, eu falei, vou jogar isso aqui para cima, vou machucar esses crentes, eu vou embora. Isso é coisa de louco. Mas quando na segunda semana, na terceira semana, começou a acontecer algo meio esquisito comigo. Eu já não ia para a igreja esperando ser curado. Eu estava sentindo falta daquele ambiente. Eu estava sentindo falta de ver as lágrimas rolar no meu rosto. Eu estava sentindo falta de sair, de entrar pesado num lugar e sair leve. Parece que eu andava nas nuvens. E quanto mais isso acontecia comigo, a minha motivação era chegar na sexta-feira, que era o dia que eu ia aos cultos, era chegar na sexta-feira para mim poder adentrar naquele lugar, escutar um louvor. Eu olhava aqueles moços tocando ali aquela guitarra, aquele teclado, a bateria, aquele pessoal cantando, ia tendo uma motivação diferente para que eu pudesse voltar no outro culto. Quando terminou as 7 semanas que eu estava dentro da igreja, buscando ao Senhor, eu não havia sido curado. E não estava mais preocupado com isso, porque a motivação já não era mais minha cura. A motivação era entender o que esse Deus queria para a minha vida. Entender quem era esse Deus que desde o meu nascimento havia me chamado. Que desde a minha meninice estava mandando recados por um por outro, dizendo, filho, vem para a minha presença. Com 7 anos de idade, quando falece o meu bisavô, eu tinha acabado de passar por uma enfermidade. Chega um colega meu e bate nas minhas costas na escola e fala assim, olha, eu sei que você está sofrendo. Eu sei que você, há pouco tempo, antes de começar as aulas, você sofreu uma enfermidade. Vamos para a igreja comigo. Lá de sábado tem um culto, é muito gostoso, a gente aprende tanta coisa. Aprende o porquê que as coisas acontecem na nossa vida. Uma criança de 7 anos falando isso para mim. Eu também tinha 7 anos. E eu tirava sarro. Eu falava, não. Chegou às 7 semanas que eu estava ali. Eu fui sentindo uma motivação totalmente diferente. O desejo de estar na presença do Senhor. Tanto é que quando termina as 7 semanas, eu deixei de ir só na sexta-feira, eu estava indo no domingo de manhã. E quando não, eu ia no domingo à noite. A minha sede era muito grande de entender o propósito de Deus na minha vida, querido. E o interessante é que quando eu entendi o propósito de Deus, eu entendi o que era buscar o Senhor, o que era sentir a presença de Deus, que eu nunca tinha sentido nas igrejas que eu tinha passado, que eu nunca tinha sentido nos cursos que eu já havia feito de cristianismo, que eu nunca havia sentido dentro de um centro de macumba. Eu comecei a sentir aquela presença e eu comecei a cada dia mais querer estar dentro da igreja, porque cada culto que eu ia, eu sabia que tinha algo novo para mim. Eu sabia que tinha resposta. Eu sabia que tinha um toque diferente. Eu nunca saía de um culto da mesma forma que eu saía do outro. Sempre algo novo acontecia. E eu fui aprendendo a verdadeira motivação de buscar a Deus. Eu nunca busquei a Deus para falar, Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá um emprego, Senhor, faz isso. E as coisas interessantes foram acontecendo na minha vida. Eu me casei com 19 anos, mas não pela motivação errada, tá? Tanto é que não foi pela motivação errada que esse mês agora nós completamos 24 anos de casado. As motivações erradas fazem com que nós fracassamos, irmãos, mas as motivações certas fazem com que as coisas de Deus prevaleçam na nossa vida. Pastor, eu vou namorar com fulano, com ciclano, só para provar que eu posso namorar, que eu posso casar, porque minha mãe falou que eu ia ser uma beata. Talvez relacionamentos que são desfeitos, a pessoa fala assim, bom, o fulano me traiu, então vou mostrar para ele que eu também não estou por baixo da carne seca não, eu estou por cima. Agora eu vou começar a sair, eu vou começar a se desviar dos caminhos do Senhor, comece a ir para a boate, para quê? Por motivação errada, provar para a pessoa, para o esposo ou para a esposa, que ele também pode ou que ela também pode. Vai chegar num ponto que ela vai acordar e vai ver que nada daquilo valeu a pena. Porque na verdade, querido, se você está na presença de Deus, é Deus que vai se encarregar de trazer alguém especial para a tua vida. Você não precisa se esforçar, acontece naturalmente. O importante é que Ele queira caminhar na mesma fé que você.
porque senão também a motivação fica errada. Irmãos, Deus conhece a tampa de cada panela, tá bom? Cuidado, tem gente querendo ser frigideira, não ter tampa, apesar que hoje já tem frigideira que tem tampa, né? Ou está querendo colocar tampa em panela que não é daquela panela. Cuidado com a motivação. Mais vale esperar 1 ano, 2 anos, 4 anos, mas receber algo de Deus para a tua vida. A palavra do Senhor mostra que o apóstolo Paulo, certa vez, ele disse: Senhor, por esta causa eu me coloco de joelhos. Pastor, eu quero fazer tanto alguma coisa na igreja, eu quero tanto servir ao Senhor. Você sabe que tem pessoas que foram chamadas para sentar no banco e mais nada? E não é por isso que você vai ser mais ou menos do que alguém que prega, que canta, que toca. De forma alguma. Deus te chamou para ser um adorador do banco. Deus te chamou para que na tua simplicidade você possa estender as tuas mãos e adorar a Deus, e as bênçãos do Senhor cair nos lugares que você se encontra. Se Deus te chamou para ser um pregador, não adianta você querer cantar. Você pode até aprender a cantar, mas não é isso que Deus chamou você para fazer. Se Deus te chamou para cantar, para tocar, para louvar ao Senhor com cânticos e com instrumentos, não adianta você querer ser pregador. Se Deus te chamou para limpar o chão da igreja, não adianta você querer ser pastor, porque você vai pagar por consequências de motivações erradas. Mas quem sou eu perto do pastor? Eu limpo o chão da igreja, eu sou faxineiro da igreja. Há uma historinha que é uma história, uma ilustração, mas que é para a gente refletir, porque... E quando nós chegarmos lá na glória, nós seremos muito surpreendidos. Talvez muitos pregadores famosos que aglomeraram pessoas, quantidades enormes de pessoas em estádios, em igrejas grandiosas. Nós chegaremos lá e procuraremos por essas pessoas. Cadê? Não estarão na glória. E essa história que eu estava dizendo para você, de repente, chega no dia do julgamento. Está ali a faxineira da igreja e o pastor da igreja. E o pastor da igreja está esperando a receber aquela grande recompensa do Senhor, aquele grande galardão. Ele olha para a faxineira e fala assim: não sei nem se eu vou aguentar carregar tudo que o Senhor tem para dar para mim. E ela diz: bom, eu estou tranquilo, porque eu era a faxineira da igreja. Eu nem sei se eu tenho alguma coisa para receber do Senhor. Aí o Senhor chama a primeira faxineira, e ela sai com as mãos repletas de bênção, do galardão do Senhor, mal podendo carregar tanta coisa que o Senhor recompensou ela. Aí entra o pastor, falou: meu Deus, se ela saiu com a mão desse jeito, eu vou ter que pegar uma carretinha, eu vou ter que chamar alguém, eu não sei o que eu vou fazer. Se Deus vai permitir que eu pegue e leve em prestações, porque se ela levou tudo isso, eu não vou dar conta de levar minhas coisas. E de repente chega ali, o Senhor olha para ele e recompensa ele. Era um homem de Deus, mas coloca uma pequena recompensa na mão dele. Ele olha e fala assim: mas não é possível, está faltando coisa aqui. Falo: não, está certinho. É isso que eu tenho para você, essa recompensa. Além da tua salvação, de você estar na glória, essa recompensa, o galardão que eu entrego para você. Mas não é possível. A faxineira da minha igreja saiu com a mão repleta e eu só com isso. Sabe quantas vezes você foi para a igreja reclamando das tuas ovelhas? Sabe quantas vezes você subiu no altar dizendo que não aguentava mais aquilo? Sabe quantas vezes você estava no teu sofá e chegava na hora do culto e falava: mais uma vez eu tenho que ir lá, eu tenho que tratar com aqueles problemas, tratar com aquelas pessoas, sempre a mesma coisa, termina o culto, a irmãzinha vem e pede oração pela mesma coisa, o irmãozinho vem e pede oração pela mesma coisa. Eu não aguento mais isso. Todas essas vezes eu estava olhando, eu estava enxergando. E sabe a faxineira da sua igreja? Todos os dias que era para limpar, ela já começava a louvar a mim logo cedo. Já levantava glorificando, ela abria aquelas portas da igreja, ela pegava os bancos, ela limpava, cantando louvores, e quando ela terminava, que ela olhava todo o seu trabalho pronto, ela glorificava o meu nome. Que coisa linda, Senhor, está tudo bonitinho, limpinho, cheiroso, para que nós possamos cultuar o Senhor. A motivação dela era muito diferente da sua, e por isso ela recebeu muito mais recompensa do que a sua. Queridos, o próprio Senhor Jesus disse que Ele não veio para julgar ninguém. Eu não posso julgar o irmãozinho que fica de cabeça baixa e não dá um glória a Deus.
E eu não posso julgar o irmão que dá piruleta no ar, que dá voadora. Não posso. Porque tem muito crente que dá voadora, salto mortal, 3 piruletas. E o irmãozinho que está de cabeça baixa tem muito mais unção, presença de Deus do que aquela pessoa. Tem muito mais intimidade com o Senhor. Quando esse homem ou essa mulher levanta as mãos à glória de Deus, ela enche o lugar onde ela está, porque é simplicidade no coração e motivação certa. Ela não precisa fazer nada para mostrar nada para ninguém. O que ela precisa é tocar o coração de Deus. Então quero que você entenda nessa noite que nós temos que ter uma motivação correta em todas as coisas que nós vamos fazer na nossa vida. Seja na nossa vida espiritual, ministerial, seja no nosso trabalho, seja no nosso relacionamento, nós temos que ter a motivação correta. Porque quando você tiver a motivação correta, Deus vai trazer confirmação para você se é ou se não é para você fazer aquilo. O testemunho desse pastor que estava pregando hoje, ele disse que ele, quando começou a primeira empresa dele, ele teve a motivação errada. Porque ele dizia, eu vou viajar o mundo inteiro com a empresa que eu tenho, vou me divertir, vou conhecer novos lugares, e ele quebrou. Passou 3 anos quebrado, dilacerado. E aí ele entendeu que verdadeiramente o chamado dele era para treinar pessoas, para preparar pessoas. E ele abre uma empresa que dá treinamentos. E quando ainda o CNPJ dele não existia, ele já monta a primeira turma de 25 pessoas, sem o documento na mão da empresa. E ele disse, a partir daí nunca mais parei de montar turmas e dar treinamento para as pessoas. Ele disse assim, se você me chamar para pregar na tua igreja, que tem 1000 pessoas, e alguém falar para mim, pastor, tem aqui uma turma de 25 pastores para o senhor preparar, eu cancelo na hora o teu convite e vou treinar as pessoas, porque foi essa a situação que Deus me chamou, esse é o meu ministério, treinar e formar pessoas. Então eu já aprendi, e com muita amargura sofri, por não entender o certo de Deus na minha vida, por querer me motivar por coisas erradas. E ele é um homem hoje, um pastor que viaja o mundo inteiro, que tem um testemunho de vida tremendo. Agora nós temos que tomar muito cuidado com as motivações que nós temos. Hoje ele é um pastor que viaja o mundo inteiro. Ele queria viajar pela sua empresa, a empresa quebrou. E hoje, obrigatoriamente, ele viaja o mundo inteiro, conhece lugares do mundo inteiro para treinar pessoas para o reino de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Nós sermos direcionados pelo Espírito Santo. O Senhor conhece o teu sonho. O Senhor conhece o desejo do teu coração. Mas você não pode se motivar de forma errada, dar passos em lugares errados. Porque se você tiver intimidade com o Espírito Santo e entender a motivação correta para a tua vida, no seu trabalho, na sua empresa, ou no seu casamento, no seu ministério, o Senhor vai te honrar, e com o desejo do teu coração Ele vai fazer com que as estratégias aconteçam para que você viva o teu sonho, mas dentro do sonho de Deus para você. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós queremos viver os nossos sonhos, mas na verdade nós temos que permitir Deus viver os sonhos dele na nossa vida. Deus tem sonho para mim e para você. E o sonho que Deus tem para mim e para você nunca é para trazer tristeza, nunca é para trazer pedra de tropeço, sempre é para que eu e você possamos prevalecer em paz e em alegria. Fazer as coisas de Deus, direcionada por Ele, conforme a vontade dele, nós temos paz e alegria. Nós temos que deixar Deus viver os sonhos dele na nossa vida. Porque quando nós vivemos os sonhos de Deus na nossa vida, os nossos sonhos também se tornarão realidade. Sabe por quê? Eu vou deixar os meus desejos, as minhas vontades, ser o desejo e a vontade de Deus para mim. E por isso que muitas vezes nós olhamos para pessoas e falamos, por que ela dá tão certo e eu dou tão errado? Por que aonde ela põe a mão prevalece, acontece, e aonde eu ponho a mão fracassa? Mas eu sou um cristão, eu dizimo, eu oferto, e eu volto a dizer, como Jesus repreendeu os fariseus, muitas vezes nós dizimamos e ofertamos pela motivação errada. Eu vou dar 10%, o Senhor vai me dar 100%, o Senhor vai me dar 1000. Eu vou ofertar e o Senhor amanhã vai mandar uma providência tremenda. Eu vou ficar milionário. Qual é a motivação que você tem para ficar milionário? Ah, pastor, aí vem o crentelho. Eu quero ajudar as pessoas, pastor.
Eu quero comprar cesta básica, eu quero ir no asilo, eu quero isso. Milionário, você vai fazer isso? Perdão da palavra, uma pinóia você vai fazer isso. Você não vai ter tempo de tanta viagem, de tanto passeio, de tanta coisa, que nem na igreja a pessoa vem mais, quando ela se torna milionária. Então, irmãos, Deus, Ele conhece a motivação dos nossos corações. Tem gente que vai passar dificuldade a vida inteira, orando pelo arroz de amanhã, orando pelo feijão de amanhã, e Deus vai mandar providência pelo arroz e pelo feijão, porque sabe, se dá uma macarronada para ele, ele vai sentir o cara. Tem gente que vai ter que viver a vida inteira nos pés do Senhor, clamando, orando, buscando, e o Senhor dando de pouquinho a pouquinho o sustento de cada dia, porque se der mais, ele vira as costas. Se der mais, ele esquece do Senhor. Você está entendendo, irmãos? Pastor, será que é por isso que eu estou passando essa peleja? Eu não sei. Não me pergunta, isso é você com Deus. Eu tenho passado as minhas pelejas e tenho falado: Senhor, fala comigo. O Senhor não está falando. Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer, porque eu vou fazer, Senhor. E o Senhor não mostra. Aí existe uma motivação. Ou eu continuo buscando a presença do Senhor, e a qualquer momento Ele vai mostrar o passo certo e o porquê das coisas, ou eu me motivo a nunca mais servir ao Senhor, porque Ele não atende às minhas orações, porque Ele não fala comigo, porque Ele não me responde, porque Ele não me direciona. Aí eu te pergunto: quem sou eu perto de Deus? Quem somos nós para questionar a soberania do Senhor? Quem somos nós para falar: Senhor, o Senhor tem que fazer assim ou assado? Não somos ninguém. A única coisa que nós podemos fazer e dizer para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, faz em mim a tua vontade. E o que eu faço com essa peleja, pastor? Continua pelejando nos pés do Senhor, porque a qualquer momento o Senhor vai te trazer uma resposta, e o Senhor vai te mostrar que através dessa peleja haverá experiência, e quanto mais experiência, haverá perseverança no Senhor, porque vai vir outras lutas. Termina de hoje, amanhã tem outra. A vida do cristão, ela é feita e carregada de lutas. O próprio Senhor Jesus disse: por meio de muitas lutas, de muitos entraves, é necessário que nós caminhamos os nossos passos dia a dia, para chegar na glória de Deus. Pastor, mas eu vou ver sofrendo a vida inteira. Calma, Jesus tem uma promessa para aqueles que são dele. Ele diz: eu venci, vocês vão vencer também. Cada luta, uma vitória. Mais uma luta, mais uma vitória. Só que acontece uma coisa com aquele que sempre tem luta e sempre está tendo vitória. A palavra do Senhor diz que nós temos que andar de glória em glória, de vitória em vitória, de fé em fé. Porque cada vitória que eu adquiro, vem outro problema na minha vida, mas ele não é tão grande como era o outro, porque eu já sei como que eu vou me fugir desse problema. Eu sei como que Deus vai resolver esse problema. As coisas não se abalam mais. Sabe quando as pessoas te magoam, falam mal de você, afrontam você, e você fala: pô, peraí, eu não fiz nada para você, por que você está falando isso comigo? Isso vai acontecer 1, 2, 3, 4, 5, vai acontecer várias e várias vezes. Só que cada vez que acontecer, menos você vai sentir. Quanto mais vezes isso acontecer na tua vida, você vai virar as costas e vai dar risada. Eu já acostumei, isso nem toca mais em mim, isso nem me aflige mais, isso nem toca mais no meu coração. Estou vacinado, porque você adquiriu experiência. Experiência traz perseverança, perseverança traz força, e quando você é forte, você se torna imbatível. Mas o importante é saber todos os passos que eu for dar. Para que eu quero vencer essa batalha? Para que eu quero alcançar algo na minha vida? Para mostrar aquele que me afrontou que eu sou melhor do que ele? Para mostrar que aquilo que ele falou contra a minha vida foi mentira? Deixa Deus se encarregar disso. Deixa Deus mostrar o que tiver que mostrar. Deixa Deus fazer o que tem que fazer. Não fica querendo vingar. Irmãos, eu vejo tanta briga no meio dos pastores. Esses dias um pastor falou para mim: pastor, teve um pastor aí que orou por mim, pelo meu ministério muitas vezes, para que o meu ministério crescesse, para que o meu ministério fosse bênção. E hoje, pela misericórdia do Senhor, 3 anos de ministério, meu ministério é uma bênção.
E o meu ministério acabou sendo maior, em questão de quantidade de pessoas dentro da igreja, maior do que esse pastor que orava por mim. Sabe o que aconteceu, pastor? Ele não olha mais na minha cara. E eu fiquei sabendo porque a minha igreja é maior do que a dele. Ele não aceitou a minha vitória e a minha bênção. Ele não aceitou a profecia que saiu da boca dele de bênção para a minha vida. Lembra quando eu prego aqui e falo para você? Vocês podem ser abençoados desde que não seja mais do que a pessoa. Você pode até ser abençoado, a pessoa até aceita a tua bênção, até aceita a tua vitória, desde que não seja maior do que a dele. Deus, a pessoa quer até a tua empresa sendo próxima, só que não pode ser maior e mais rentável do que a dele. Ele até ora pelo teu ministério, mas você não pode ser mais usado do que ele, não pode ser mais usado, tua boca não pode ser mais usada do que a dele. Ele até te dá aula para você tocar e para você cantar, mas desde que você não cante, não toque melhor do que ele, porque ele é o estrela da igreja. Porque senão ele vai tornar o teu inimigo, a tua pedra de tropeço. Ele não pode despontar mais do que aquele que preparou ele. Eu já passei isso na minha pele, irmãos. De pregar em alguns determinados lugares onde o pastor titular ou viajou, ou deu a oportunidade, e as pessoas falaram: nossa, que bênção, nós precisávamos de uma palavra dessa. É lógico que para o líder da igreja ouvir um negócio dele, mas peraí, se eu não estou pregando todo dia aqui não? Não estou sendo usado por Deus não? Aí a pessoa, ela não sabe entender que a pessoa está dizendo, é um pregador diferente, é uma palavra diferente, mas com o mesmo sentido daquilo que você está pregando, mas veio de impacto para o nosso coração. É igual um louvor. Se nós tocarmos aqui um louvor que você não conhece, vai impactar teu coração. Fala, nossa, que louvor lindo, abençoado, senti a presença de Deus. Aí chega na quinta-feira, eu toco de novo, nós cantamos de novo, que bênção. Domingo, nossa, de novo esse louvor. É assim, irmãos. Aí o que aconteceu comigo? Nunca mais colocou no altar para pregar, porque as pessoas me elogiaram. É terrível, irmãos. Então eu quero dizer para você, que tudo que você tentar em fazer, em tentar no seu coração, tudo que você decidir em fazer, não faça desde que venha a confirmação do Senhor. Não faça desde que você ouça a voz do Senhor. Não case sem ouvir a voz de Deus. Não abra uma empresa sem ouvir a voz de Deus. Não busque imitar ninguém dentro do ministério sem ouvir a voz de Deus, porque quando você ouvir a voz de Deus, Ele vai dizer, o teu ministério é isso. Pastor, o que eu faço para entender o que Deus quer de mim? Faz como o apóstolo Paulo, por essa causa eu me coloco de joelhos. Pastor, eu quero não trabalhar mais para ninguém, eu quero trabalhar para mim. O que eu faço? Por essa causa, se coloque de joelhos, porque o Senhor vai te responder. Porque não adianta, querido, só nos momentos de tribulação eu venho para a igreja, nos momentos de luta eu venho para a igreja, depois que está tudo bem eu sumo, eu desapareço. Tem gente que come quando não está com fome. Você tem a necessidade de se alimentar todos os dias, não tem? Café da manhã, lanchinho no meio da manhã, o almoço, lanchinho da tarde, a janta, o de jejum da noite. E quando não, assalta a geladeira 3 horas da manhã, a hora que era para estar orando. Para de comer. O que acontece com o teu organismo? Você fica fraco. Com a vida espiritual é a mesma coisa. Nós temos que estar em constância, buscando o Senhor, adorando o Senhor, porque quando vier as tempestades, vai bater no teu peito que está fortalecido e cheio da unção de Deus, e fala assim, aqui não dou conta, vai ter que cair por terra. Agora, se você estiver enfraquecido espiritualmente, a tempestade vem para te derrubar. Então venha, se motive em buscar o Senhor em todos os dias da sua vida, não por aquilo que Ele dá, mas por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele é, o teu Senhor e o teu Criador. Porque quando você tiver essa motivação no teu coração, todas as demais coisas na tua vida darão certo em nome do Senhor Jesus. Se coloca de pé, vamos orar. Fecha os teus olhos, igreja, e comece a buscar a face do Senhor. Comece a orar. Eu tenho certeza que essa palavra tocou no seu coração, falou com você de uma forma ou de outra, entrou aí no seu coração no profundo, deu uma chacoalhada, arrancou algo que estava em oculto, algo que estava te trazendo desespero, angústia, um monte de ponto de interrogação.
Eu sei que Deus falou contigo nessa noite. Então a oração que você vai fazer é aquilo que você sentir no seu coração também, em adorar o teu Deus, em prometer algo para o Senhor, em dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer algo, eu quero caminhar, eu quero desenvolver algo na tua presença. Eu não sei, querido, o que você tem no teu coração e o que o Espírito Santo tocou na tua vida nessa noite, mas eu sei que você vai abrir o teu coração hoje para o Senhor, e o Senhor vai começar a tocar a tua vida de uma forma sobrenatural. Você vai começar a sentir a presença do Senhor, talvez de uma forma que você nunca sentiu antes. Você vai começar a sentir uma brisa suave bater no teu rosto. Você vai sentir talvez um tremor no teu corpo inteiro. Você vai sentir que você quer falar e as palavras não estão saindo, estão trêmulas. Cada um Deus vai dar uma experiência. Cada um Deus vai agir de uma forma, de uma maneira. Mas o importante é que você ore nessa noite para que as motivações erradas, as decisões que você precisa tomar nessa noite, ou nessa semana, ou nesse porvir da sua vida, sejam decisões dirigidas pelo Espírito Santo do Senhor. Sejam decisões que verdadeiramente vão ser acertadas na sua vida, que vão trazer refrigério na sua alma, e que você vai ver o resultado da tua escolha, da tua bênção sendo derramada sobre a tua vida, e vai dizer para o Senhor: obrigado, meu Deus, porque até aqui me ajudou o Senhor, até aqui me deu o Senhor a direção, até aqui o Senhor me abençoou, até aqui o Senhor abriu as portas necessárias para que eu pudesse adentrar e viver uma vida em abundância. Querido e santo Deus, nessa noite, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante do Senhor. Muitos de nós talvez sofrendo, pagando preços altíssimos, Senhor, pelas nossas escolhas e pelas nossas motivações erradas. Quantas vezes, Senhor, discutimos, brigamos, xingamos, quantas vezes jogamos as coisas para o alto, Senhor, pela motivação do ódio, da ira, da raiva. Quantas vezes, Senhor, meu Deus e meu Pai, discutimos com a nossa esposa e esposo, falamos algo que machucou profundo o seu coração pela motivação de vingança, porque ela disse ou ele disse uma palavra, e nós queremos revidar de uma forma que machuque mais do que essa palavra que nos machucou. Talvez, Senhor, nós corremos atrás de conseguir, de adquirir coisas para provar para uma pessoa determinada que nós podemos mais do que ele, ou podemos aquilo que ele disse que nós não podemos. E talvez hoje, Senhor, encontramos o nosso nome sujo, a nossa vida cristã envergonhada, envergonhamos o nome de Cristo por onde passamos, porque tivemos uma motivação errada em nossas vidas. Nessa noite, meu Deus e meu Pai, vai tocando a tua igreja, vai abrindo o entendimento, Senhor, vai, meu Deus, falando no mais profundo da nossa alma, para que a partir de hoje nós possamos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, termos motivações certas, corretas diante do Senhor. Motivações, Senhor, para tomar decisões que agradem a Ti, sejamos feitos, meu Deus, na Tua direção, feita a Tua vontade. Meu Deus, vai falando com o Teu povo nesta hora, vai ungindo, Senhor, com a unção do Teu Espírito Santo, vai, meu Deus, clareando essa mente, essa ideia, vai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, trazendo, meu Deus e meu Pai, uma revelação para este coração, algo que está em oculto, que só Ele, meu Deus, sabe o que precisa, e que a forma que precisa agir é o Senhor quem vai trazer para Ele. Fala com a Tua igreja nessa noite, Senhor. Meu Deus e meu Pai, se porventura, Senhor, estamos sofrendo, algum de nós aqui, Pai, por, meu Deus e meu Pai, passos errados, por, meu Deus e meu Pai, decisões erradas, por, meu Deus e meu Pai, por atitudes erradas, meu Deus, nós Te pedimos pela Tua misericórdia também, porque, meu Deus, sabemos que erramos e que somos falhos, mas sabemos que servimos um Deus poderoso, um Deus perfeito, que tudo pode e tudo faz. E eu sei, meu Deus, que pela misericórdia do Senhor, pelo amor que o Senhor tem pelas essas almas, o Senhor pode, meu Deus, trazer a solução para os nossos problemas também.
O Senhor pode consertar aquilo que estragamos. O Senhor pode restituir aquilo que destruímos, Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, vai tocando a tua igreja nesta hora. Vai tocando o teu povo nesta hora, Senhor. Meu Deus e meu Pai, que nós possamos sentir a tua presença, tocando a nossa mente, o nosso coração. Que os nossos ouvidos, meu Deus, possam ser escancarados nessa hora, para que o teu Espírito Santo assopre, meu Deus e meu Pai, o teu falar, Pai. Age, Deus. Age, Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que é em teu braço, Senhor, que descansamos. É quando Ele nos acolhe, é que a proteção está em nossas vidas. Quando Ele nos acolhe, Senhor, nós sabemos, Pai, que estamos seguros, estamos abençoados. E nós te damos graças nessa noite, porque eu tenho certeza no meu coração, Pai, que entendimentos nessa noite foram abertos. Entendimentos nessa noite, Senhor, foram escancarados. Direções, meu Deus e meu Pai, erradas, foram bloqueadas nessa noite. O Senhor colocou o teu povo na direção correta. E que muitas vezes ela não virá da forma que queremos entender e ouvir, mas virá, meu Deus, da forma que o Senhor quer para as nossas vidas. Porque da forma que o Senhor abençoa, da forma que o Senhor direciona, é que verdadeiramente nós seremos vitoriosos, abençoados e o nosso coração alegre. Meu Deus e meu Pai, coloque em nossos corações as motivações corretas, para que nós possamos sempre agradar ao Senhor em todas as nossas decisões, em toda a nossa vida, Pai. Seja no âmbito familiar, espiritual, ministerial, profissional, seja o que for, a nossa vida sempre deverá estar nas tuas mãos e na tua direção. Em nome do Senhor Jesus. Levanta a tua mão para o alto, igreja. Começa a agradecer, Senhor, nessa hora. Começa a dizer, Senhor, obrigado, Pai. Agradeça pelo motivo que você tem que agradecer. Se o Senhor falou contigo, se o Senhor te tocou, se o Senhor te deu visão, se o Senhor te deu uma nova direção, se o Senhor trouxe refrigério ao teu coração, ou simplesmente você vai agradecer por estar aqui nessa noite diante da presença de um Deus Todo-Poderoso. Não importa, é você que vai agradecer pelo motivo que você tem para agradecer. Eu te agradeço, Senhor, pela minha existência. Eu te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia em minha vida todos os dias. Eu te agradeço, Senhor, porque pela sua infinita bondade e misericórdia eu posso continuar sendo usado pelo Senhor na face da terra, ministrando tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, por toda a experiência que o Senhor tem dado a mim, Pai, nesses últimos dias. E sei, Pai, que grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. Grandes coisas o Senhor tem preparado para o teu povo. O povo que está aqui, Senhor, não é aquele povo que haverá de ver a corrupção, mas haverá de ver a glória e a providência do Senhor. É por isso que te agradeço. Te agradeço, Senhor, por cada vida que aqui está. Cada vida que nessa noite, Senhor, pagou o seu preço, veio pela distância, veio pelo cansaço, veio pela dificuldade, mas veio estar aqui hoje adorando ao Senhor, Pai. Honra cada um de nós. Honra cada um de nós na face dessa terra, nos dando força e sabedoria para sempre fazer a tua vontade e o teu querer. Querido Deus, nessa hora também eu quero abençoar o teu povo. Desejar, meu Deus, e profetizar sobre a vida de cada uma semana de bênção e de vitória. Uma semana, Senhor, onde a saúde física, mental e espiritual prevalecerá com força total na vida deste homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança. Que aonde Ele colocar a planta dos pés sejam abençoados. Aonde tocar as suas mãos, Senhor, os milagres do Senhor aconteçam em nome do Senhor Jesus. Porque muito contrário, meu Deus, de Simão, o mágico, aqui há homens e mulheres que têm intimidade com o Senhor. Aqui tem homens e mulheres, Senhor, que conhecem e servem a Ti, Pai. Por isso, meu Deus, derrama a Tua bênção, a Tua vitória. Livra de todo mal. Guarda, meu Deus, e livra de todo intento de Satanás. E que as portas de bênção, meu Deus, sejam escancaradas para a vida do Teu povo nessa semana que se entra, em nome do Senhor Jesus.